o gradiente, o vetor gradiente de uma função é definido como esse vetor, derivada parcial em relação a x na y, yj e zk. Para que serve esse vetor gradiente? O vetor gradiente, ele mostra qual é a função, qual é a direção, é um vetor, então qual é a direção onde a função tem a maior taxa de variação. Então, aquele outro exercício onde eu perguntava qual é a maior taxa de acréscimo ou decréscimo, é dada a direção de maior acréscimo de uma função, é dada pelo vetor gradiente. O vetor gradiente é um vetor, ele aponta onde a função tem a maior taxa de variação. E se a gente quer a maior taxa de decréscimo, né, é só a gente fazer o vetor oposto. E se a gente quiser o acréscimo, assim, quanto que essa função está variando, qual é a maior taxa, é só calcular o módulo do vetor. Tudo isso é geometria analítica, lembra? O módulo é a raiz quadrada da componente i ao quadrado, mais a componente j, mais a componente z. Ó, tudo ao quadrado, claro, de geometria analítica. Bom, então é o seguinte, para calcular a derivada direcional, eu vou precisar do vetor gradiente, que é dado por esse vetor. O vetor gradiente, como eu acabei de dizer, ele vai mostrar a direção na qual a função tem a maior taxa de variação. E eu uso isso para a derivada direcional. Como que eu calculo a derivada direcional da função f, a gente chama df ds, num ponto P qualquer? Como que é calculada a derivada direcional? Ela nada mais é que o produto escalar do gradiente, no ponto P, pelo vetor unitário, onde você quer calcular a taxa de variação. Então, a derivada parcial da função f em relação a S, que a gente chama de curva. Mas, então, a derivada direcional da função na direção de um vetor, num ponto P, é o produto escalar, isso aqui é produto escalar de dois vetores. O vetor unitário na direção que eu quero e o gradiente da função no ponto que eu quero. Isso é a definição de derivada direcional. Então, ó, produto escalar de geometria analítica. Que mais de geometria analítica? Se eu quiser a maior taxa de acréscimo, é o módulo do vetor gradiente. E se eu quiser a direção, onde tem a maior taxa de acréscimo, é a direção do vetor gradiente. Então, uma vez que você sabe que a derivada direcional é o produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário, então se eu quero assim, eu quero a derivada direcional dessa função nesse ponto, na direção desse vetor. Primeira coisa que eu deveria fazer é calcular o módulo do vetor para ver se ele é unitário. Então, módulo do vetor aqui, raiz quadrada, é 1i, né? Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, e mais 2 ao quadrado. 4 mais 4, 8, mais 1, 9, raiz quadrada de 9, 3. Então, o módulo do vetor que eu dei é 3, não é um vetor unitário. E como que a gente faz para fazer esse vetor ser unitário? De geometria analítica. Divide pelo módulo, né? E faz o que a gente chamava de normalização, lembra? Vou chamar de U de unitário. U unitário vai ser o V dividido pelo módulo de V. A gente faz a normalização. Tudo isso a gente vive em geometria analítica, tá vendo? Cálculo agora com geometria analítica. Então, o vetor pensando em coordenadas, é 1, 2 e 2. Como eu divido tudo por 3, então as componentes vão ser 1/3, 2/3 e 2/3, certo? Era 1, 2 e 2, as componentes. Agora vai ficar 1 dividido pelo módulo que é 3, 2 dividido pelo módulo que é 3 e 2 dividido pelo módulo que é 3. Então, esse é o vetor unitário. E eu quero a taxa de variação na direção desse vetor. Pinguim, por que você acha que a gente não usa o vetor dado? Assim, eu quero na direção do vetor. Então, imagina, sei lá, o vetor é assim, né? Eu quero na direção desse vetor. Só que a gente viu que esse vetor tem tamanho 3. Quando a gente normaliza, a gente manteve a direção e o sentido, mas a gente pegou o módulo 1. Esse vetor U, ele tem a mesma direção e sentido do vetor V, só que ele é unitário. O módulo dele é 1. Porque, assim, uma ideia só intuitiva. Por que a gente usa um vetor unitário e não um vetor foi dado? Assim, já que é para usar a direção é a taxa de variação numa direção. Então, o vetor praticamente serve só para mostrar nessa direção que eu quero a taxa de variação, certo? Por que usar o vetor unitário e não usar o vetor que foi dado? Por que tem esse trabalho? Porque eu acho que o vetor dado ele já demonstra uma certa intensidade de variação.
Exato. Nesse caso, o vetor é 3. Como a gente está querendo calcular taxa de variação, imagina, eu vou usar o vetor para direção, mas como ele já tem um tamanho, então eu vou estar influenciando a taxa de variação. Quando eu faço ele ficar unitário, como é 1, e eu vou multiplicar, então, pensando entre aspas, por 1, eu não afeto a taxa, que eu não quero afetar, e eu só quero usar o vetor para dar a direção. Então, o vetor unitário é bom por quê? Porque ele só serve para dar a direção, ele não vai afetar a taxa, não vai fazer a taxa ficar 3 vezes maior ou 3 vezes menor. Exatamente por isso. Aí, tô ligeiro, hein? Tá? Tô ligeiro. Então, a gente já tem a direção que a gente quer, e para isso a gente usa o vetor unitário. Agora a gente vai calcular o vetor gradiente. Então, o vetor gradiente dessa função, genericamente no ponto xyz, é a derivada da função, derivada parcial da função em relação a x, derivada aqui 6x, aqui a derivada é 0, a derivada é 0 em relação a x. Então, a derivada em relação a x na direção y, mais a derivada parcial da função toda em relação a y. Só que como aqui não tem y, vai ficar só, então, 8y, certo? Na direção j, mais, como aqui não tem z, e eu estou derivando parcialmente em relação a z, aqui fica 0 a derivada, lá fica 1 na direção k. Isso é o gradiente num ponto qualquer xyz. Porém, eu quero o vetor gradiente num ponto específico, que é o ponto 1, 2 e 1. Então, substituindo o x por 1, o y por 2 e o z por 1, eu vou ter 6 vezes o x, que é 1, que dá 6, então fica 6 na direção y, mais 8 vezes o y, só que o y é 2, então fica 8 vezes 2 dá 16 na direção j, e aqui, como não tem nada, vai ficar simplesmente mais um k, ou só mais um k. Então, esse aqui é o vetor gradiente. E aqui é o vetor unitário. Nessa direção, 6, 16 e 1 é onde a gente tem a maior taxa de variação daquela função nesse ponto. É nessa direção que está apontando a maior taxa de variação, que é o vetor gradiente. O que eu pedi é a derivada direcional. Mas a derivada direcional é definida, a gente usa df ds, no ponto que a gente quer, que é o ponto 1, 2 e 1. Então, a derivada direcional nesse ponto nada mais é que o produto escalar do gradiente pelo vetor unitário. E o produto escalar de um vetor por outro vetor, a gente podia olhar o vetor gradiente como sendo 6, 16 e 1. E o vetor unitário 1 terço, 2 terços e 2 terços. O produto escalar do vetor gradiente pelo vetor unitário é 1 terço vezes 6, mais, lembra? É assim que faz produto escalar, né? 2 terços vezes 16, mais 2 terços vezes 1. Isso vai dar 6 terços, que é 2, mas eu vou deixar assim, mais 32 terços e mais 2 terços. Tudo 3, 32 com 6 dá 38, mais 40 terços. E aí, essa era a derivada direcional da função f na direção do vetor dado, no ponto que eu coloquei. Aí 40 dividido por 3. 13,3, né? Aí só por 13,3 lá no trabalhinho, e aí provavelmente ele daria correto. Acho que eu pus ainda, como dá 13,333 dá uma dízima, se eu não me engano, eu coloquei para o Moodle aceitar com 0,1 de diferença. Então, se o cara pusesse 0,3, 13,3, 13,4 e 13,2, daria certo. Ele aceitaria como resposta. Entenderam? Sim. Bom, isso é derivada direcional, que era um exercício que estava lá. E o outro de gradiente, agora ficou fácil, porque eu pergunto assim no outro exercício: em qual direção e sentido devemos nos deslocar partindo do ponto 1, do ponto Q, 1, 1, 0, para obter a taxa de maior decréscimo da função? Aí o que você tinha que fazer? Só o gradiente. Como faz o gradiente? Derivava a função em relação a x na direção y, mais derivava a função em relação a y na direção j, e mais a derivada da função em relação a z na direção k. Se tivesse x, y e z na derivada, era só substituir pelo ponto que eu havia dado. Difícil, hein?
Esse vetor gradiente é o vetor qual a gente tem uma maior taxa de acréscimo ou decréscimo. Tranquilo? Aí, depois eu estava vendo o meu material, eu falei, deixa eu ver, né? Porque eu já dei cálculo 2 uma vez. E eu achei uma lista minha. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, só um minuto. Manda bala. Eu quero ver se vocês sabem fazer, né? Espera aí. Deixa eu achar a criança aqui. Tá. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha tela. Aplicar efeito, não. Anotação. Cara, toda vez esse negócio parece que muda. Fica. Anotações da reunião, opções, galeria. Não consigo. Não, aqui. Compartilhar conteúdo. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vocês estão vendo a lista ou não? Tá branco. Tá branco? Ah, eita. Agora, eita. E aí, o que tá aparecendo? Eu não tô vendo Uma nada. tela branca. Uma tela branca só. Branca. É. Vamos ver então, peraí. Parei. A tela branca? Não, tá escrito uns negócios estranhos aqui, hein? Tá. E agora? Agora tá branca. Que zica. Peraí. E agora? Ó, te mandei uma foto no grupo de como tá aparecendo agora. Você mandou no grupo? Mandei. Deixa eu ver. Ah, latex, tá. Caceta. Não é o latex que eu quero compartilhar. Isso aí, na verdade, é o código onde eu gerei a lista, né? Você é brabo mesmo, hein? Você vê? Ah, agora vai, hein? Agora sim. Caramba. Pera, agora tá. Aí. Beleza. Foi? Sim. Puta, milagre. Deixa eu ver se eu consigo maximizar. Ficou grande? Sim. Bom, ó, essa é uma lista de quando eu dei cálculo 2. Estão conseguindo ver? Quando eu compartilho, eu não vejo mais nada de vocês. Ah, não, tamo vendo. Tá, então aí tem os limites aí que vocês devem ter visto, espero. Aí depois encontrar a inclinação da reta tangente. Bom, função de várias variáveis. O que eu queria fazer é o seguinte, eu queria fazer esse exercício 4, 5 e 6 com vocês. Vamos ver. Então, exercício 4, 5 e 6. Essa é uma lista de cálculo 2, quando eu dei cálculo 2. Então, só para vocês verem, ó. Era bem, acho que a primeira ou a segunda lista. Tinha limites de função de várias variáveis. Aí tinha sobre reta tangente no plano, né? Plano tangente ao gráfico das funções, nos pontos aqui. E aí 3 aplicações de diferenciais. E chegaram, né? Ah, vimos, né? Mas você podia mandar essa lista pra nós. Eu vou colocar lá no grupo, então. Já era. Mas nós vamos fazer o exercício 4, 5 e 6 aí, agora. Tá. Tá, então o primeiro exercício, o quarto exercício aí da lista é assim, ó, um terreno tem a forma retangular, estima-se que seus lados medem 1.200 metros e 1.800 metros. Então, a gente tem um terreno retangular, 1.800 metros por 1.200. E aí eu falo o seguinte,
O erro máximo é de 10 metros e 15 metros. 10 metros para o lado de 1.200 metros e 15 metros o erro máximo, né? O erro máximo para o lado de... Então, o cara foi medir, tinha 1.200 metros. O erro máximo seria de 10 metros. E o lado que ele mediu 1.800 metros poderia ter um erro no máximo de 15 metros. A pergunta do exercício é assim: qual que é o possível erro no cálculo da área do terreno? E aí? Vou tirar a compartilhação aqui. Bom, voltou. Quando compartilha, vocês não veem minha lousa, né? Dá pra mudar. Tipo, se eu clicar na compartilhamento, aparece na tela. Se eu clicar em você, pode ver você daí. Entendeu? Mas eu entendi. Mas eu tirei de qualquer forma aí. Não dá nada não. Então, aquele exercício, depois eu coloco lá no Moodle. Então, o exercício é assim: tem um retângulo com lado 1.800, 1.200. Quando o cara mede 1.800 metros, ele está suscetível a um erro no máximo de 15 metros. Ele pode cometer no máximo um erro desse. E quando ele mede esse lado de 1.200 metros, ele tem permissão para errar no máximo 10 metros. A pergunta é qual é o erro máximo, né, que ele poderia ter no cálculo da área desse terreno. Vocês têm ideia como faz? Não. Vitória e Matheus? Também não. Pessoal, a gente até uma coisa assim, acho que em função de uma variável, uma coisa que chama diferencial. A gente viu só que com função de uma variável. Por que aqui é com duas? Primeiro, porque a área de um retângulo é dado, se eu chamar uma dimensão de x, por exemplo, essa. E essa dimensão de y, então, comprimento aqui x e a largura chama de y, a área do retângulo é dado por x vezes y. O diferencial dessa função em relação às duas variáveis é calculado assim. Então, a gente chama de dA, que seria o diferencial. O diferencial é o quanto a função pode variar. Então, o diferencial da função a vai ser o diferencial da função a em relação a x, derivada parcial de a em relação a x dx, mais a derivada parcial de a em relação a y dy. São d's diferentes. Esse d aqui é uma derivada parcial e outro d aqui não. Aqui é o diferencial, que é o erro. Então, isso aqui é o diferencial da função. Diferencial da função de duas variáveis. Então, o diferencial da área é dado pela derivada parcial da área em relação a x, dx, mais a derivada parcial da área em relação a y, dy. Então, o diferencial da área vai ser a derivada parcial da área em relação a x. Como que deriva isso em relação a x? O y é constante, e aí a derivada de x é 1, então fica 1 vezes y. Então, a derivada de a em relação a x é y, que seria esse dA dy. dx, que é esse aqui, mais a derivada de a em relação a y. Bom, derivar isso em relação a y, o x é constante, a derivada de y é 1, então fica 1x vezes dy. Isso é o diferencial da área em relação a x e y. Esse diferencial é o quanto a área pode variar. Então, a área vai variar o seguinte: a medida y é 1.200. O diferencial de x é o erro máximo de x. É quanto o x pode variar. Pode variar no máximo 15. Então, o dx aqui é 15. Mais o x, que seria a medida, x é 1.800, vezes o dy é o quanto o y varia, o diferencial do y. O diferencial do y é 10. Então, dA vai ser 1.200 vezes 15, que dá... Fala aí. Eu faço esse, ó, 1.800 vezes 10. Aquele dá 1.800 também. Aqui dá 18.000. Não, dá 18.000 o outro. 18.000. E aí, então, o diferencial da área é 36.000 metros quadrados. Esse vai ser o erro máximo que a gente pode ter na área, quando a gente pode ter um erro máximo de 15 metros na dimensão x e de 10 metros na direção y.
Então, o erro máximo que a gente vai cometer na medida dessa área é de 36 mil metros quadrados. Isso é o diferencial da área, o quanto a área pode variar. Caramba, hein? Que coisa, hein? Doideira. Olha o cálculo 2 aí. E o que é a minha lista? Eu pus lá a minha lista, você mostrei, não tô? Vou mandar. Aí agora eu vou tentar compartilhar de novo. Por que ele some esse lazarico aqui, viu? Vou fazer um negócio. Aí compartilhando de novo aqui, ó. Foi. Então esse é o exercício 4. O exercício 5, usando o diferencial, que é o que a gente usou agora, obter o aumento aproximado do volume de um cilindro circular reto, quando o raio da base varia de 3 centímetros para 3,1 e a altura varia de 21 centímetros para 21,5. Então, quando a altura varia de 21 para 21,5 e a raio da base de 3 para 3,1, a pergunta é qual que é o aumento aproximado do volume do cilindro. E o volume do cilindro é dado por πr ao quadrado, que seria a área da base, vezes a altura. No exercício 5, a gente tem, pensando um cilindro de raio R e altura H. O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado, que é a área da base, multiplicado pela altura. E aí, quando o R varia e o H também varia, o R e o H variam, os dois, né? Quando eu tenho variação dos dois, a pergunta é qual é a variação do volume. Então, vamos anotar ali, o cilindro era tal, o raio da base, o R, era 3 centímetros e a altura era de 21 centímetros. O dr é o diferencial do raio. Quando o raio vai variar de 3 centímetros para 3,1, como diz o exercício, então eu tenho variação de 0,1. O dr é o diferencial do raio. Vocês devem ter visto isso bastante em física, talvez, acredito eu. E a altura, quando varia de 21 centímetros, que é o valor dela, para 21,5, o diferencial, o dH, é meio centímetro. Ela vai variar de 21 para 21,5. Então, qual foi o diferencial da altura, né? Qual foi a variação delta da altura? Meio centímetro. E aí a pergunta é qual é o diferencial do volume? O diferencial do volume é o dV. Então, a gente quer calcular o dV. Bom, mas o dV, pela definição, o que é? É a derivada parcial do V em relação a R, dr, mais a derivada parcial do V em relação a H, dH. Igual eu fiz agora, só que eu tinha x e y, agora eu tenho R que varia e H que varia. Então, eu derivo o V em relação a R, parcialmente, vezes o diferencial de R, mais a derivada parcial de V em relação a H, vezes o diferencial de H. Então, o diferencial do volume, né, a variação do volume vai ser a derivada parcial de V em relação a R. Como eu vou derivar em relação a R, o H e o π são constantes. Derivando o R ao quadrado, o que vai dar? Dá 2R's, que é a derivada, como é vezes aqui, π H, que é a constante. Isso dr. Mais a derivada do V em relação a H, que é a derivada do H, que é 1, vezes a constante, então fica πr ao quadrado, vezes dH. Então, a derivada parcial de V, que é isso aqui, em relação a H, é o πr ao quadrado, já que isso aqui é 1. E a derivada em relação a R, aqui fica 2R vezes a constante. Então, o diferencial do volume, né, ou a variação do volume, vai ser 2 vezes o raio, que é 3, vezes o π, vezes o H, que é 21, vezes a variação do raio, que é 0,1. Mais o π vezes o raio ao quadrado, que vezes o diferencial da altura, que é meio. Então, o diferencial do volume
Só fazer essa conta. Não sei quantos π, mas não sei quantos π. Deixa em função de π. Só fazer na calculadora aí. 6 vezes 21 dá 60... Não. 120. Não sei, 12,6, acho. Aguenta em calcular. Nove aqui, vezes meio, dá 4,5, é isso? Bom, se eu não errei nada, tem uma conta. 12 com 4 dá 16, meio com meio dá 17, acho. Só precisa conferir essa conta aqui. Essa aqui é 9 vezes meio dá 4,5, né? Não, nem precisa conferir. Bom, então o volume, quando o raio vai de 3 para 3,1 centímetros, ou seja, quando o raio que vale 3 vai ter uma variação de 0,1 centímetros, e a altura que tem medida 21 centímetros vai variar meio centímetro, o volume vai variar 17,1 pi centímetros cúbicos. É a variação do volume usando o diferencial para a função de várias variáveis, no caso, duas variáveis. Então, esse era o outro exercício da minha listinha, que vou publicar lá depois no Moodle para vocês verem. Aí vocês usam aí as férias para dar uma estudada, né? Nossa, sim. Acredito. Acredito, né, Pinguim? Com certeza. Férias é para isso. Sim, acredito. Faz um ano que vocês estão de férias. Ô, louco, não fala assim. Correria. Aham, sei. E o último exercício ali que eu queria fazer... Aliás, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. É assim, ó, a energia consumida num resistor elétrico é dada por P igual a VR ao quadrado, que é a potência ali, né? Sobre R, em watts. Se V é 120 volts e a resistência é 12 ohms, calcular o valor aproximado para a variação de energia quando o V decresce 0,001 volt e o R, que é a resistência, aumenta 0,02 ohms. Eu falei para vocês que era física. Se vocês aprendessem cálculo, ia ajudar em física. Olha. Vocês estão vendo a lista, né? Dá para ver aí, Pinguim? Sim, tô vendo. É o exercício 6, tá? Bom, conseguem fazer? Aqui tá tranquilo. Ó, o exercício 6 é o seguinte. A potência é V ao quadrado sobre R. V dado em volts sobre R dado em ohms. Ele fala que tem uma tensão de 120 volts. É uma resistência de 12 ohms. E aí ele fala que vai ter uma variação da energia, ele quer saber, né, quanto que varia, qual o valor aproximado da variação de energia, quando o V decresce 0,001 volts. Então, é o diferencial do V. Só que como decresce, é menos 0,001 volt. E a resistência aumenta, o DR, né? 0,05 ou 0,02 ohms. Vou tirar esse compartilhamento aqui. Sai para lá. Então é assim, ó. A potência é V ao quadrado sobre R. Aí você tem lá um dispositivo com tensão de 120 volts, resistência de 12 ohms. Aí o que você sabe? Sabe que a tensão vai variar menos 0,001 volts, ou seja, eu vou ter uma queda da tensão dessa quantidade. E a resistência vai aumentar nessa quantidade. Quando a tensão cai, né, decresce nessa quantidade, a resistência aumenta nessa, a pergunta é o que acontece com a potência? Ela aumenta, ela diminui e em quantos watts? Bom, para isso a gente vai usar o diferencial, que é o jeito mais fácil, então a gente vai calcular o diferencial ou a variação. O diferencial vira em física, eu acho. Quando a gente usa diferencial de F, na verdade é o ΔF, né? Só que é quando a variação é muito pequena. Então, qual é a variação, na verdade? A variação da potência aqui, ou o diferencial da potência, vai ser a derivada parcial da potência em relação a V, dV, mais
a variação da potência em relação a R, que R varia, e R. Então, a derivada parcial da potência em relação à tensão, mais a derivada parcial da potência em relação à resistência, né? Já que ela varia, depende de duas variáveis, então eu faço derivadas parciais. Então, vamos lá, o diferencial da potência vai ser a derivada parcial de P em relação a V. Como que deriva em relação a V? Bom, 1 sobre R é constante, então é só derivar o V ao quadrado. Então vai ficar 2V, que é a derivada de V ao quadrado, sobre R, isso é a derivada de P em relação a V, dV. Mais, agora eu quero derivar essa função em relação a R. Bom, se eu imaginasse isso como sendo V ao quadrado vezes R é menos 1, se eu olhasse assim, talvez ficasse mais fácil para derivar em relação a R. Então, vai descer o menos 1, então vai ficar menos. Aí, quando desce, vai ficar o V ao quadrado é constante. Aí, desce o menos 1 e tira 1, fica R menos 2. R menos 2 é a mesma coisa que R ao quadrado, dr. Então, isso é a derivada parcial dessa função. Em vez de olhar como fração, eu olhei assim. Só que eu já, quando desceu o menos 1, está aqui o menos, tirou 1, ficou menos 2, eu já joguei para baixo. Então, a variação da potência vai ser 2 vezes a tensão, que é 120 volts, dividido pela resistência, que é 12 ohms, vezes o diferencial da tensão, que é menos, que ele fala em decréscimo, 0,01. Que apareceu aqui na derivada. V quadrado, então 120 ao quadrado, dividido pelo R ao quadrado, vezes a variação da resistência, que é 0,02. Então, a variação da potência vai ser 120 dividido por 12, eu acho que dá 10. 10 vezes 2 dá 20. Não, 10 vezes aqui dá 0,1. Vai dar assim, ó. 2 vezes 10, negativo, 0,01. Acho que é isso. Certo? Aqui dá 10, aí eu desloquei a vírgula uma casa. Isso é uma parte da conta. Menos. Aqui 12 ao quadrado com 12 ao quadrado corta. 10. Estou pensando em fazer assim, ó. 120 é isso, certo? Ao quadrado, esse ao quadrado e esse ao quadrado. Aí esse daqui eu corto com o de baixo. Aí sobra 10 ao quadrado, que é 100. Então, dessa conta aqui, tudo deve dar 100. Aí é só deslocar a vírgula duas casas. Então, dá 2. Só que vai dar, multiplicando, menos 0,02 menos 2. Então, dá menos 2,02 watts. Então, quando a tensão que era 120, a resistência que é 12. Quando a tensão cai 0,001 volts e a resistência aumenta em 0,02 ohms, a potência vai cair aproximadamente 2 watts. Essa é a variação da potência. Então, aí nessa listinha, esses 3 últimos eram 3 exercícios de diferencial para função de mais do isso aqui é o diferencial da função. Se ela tivesse 3, as que eu fiz todas têm 2 variáveis, né? Se ela tivesse 3, Pinguim, como você acha que seria o diferencial de uma função de 3 variáveis? Segue a mesma coisa, só que a derivada em função do z já é. Eu vou dar aula para você, você é um cara bom. Eu tô esperto agora. X e z deriva em relação a x, depois parcial em relação a y, parcial fica só com uma componente a mais. E segue parecido. Bom, essa é uma lista que eu tinha aqui, que eu achei quando eu dei cálculo 2, algum ano. Né? Faz tempo, hein? Fazer. Mas foi no Instituto Federal, foi no IEF. Eu vou colocar a lista lá no Moodle, e acho que esses 3 eram os mais, que eu acho que talvez vocês tivessem mais dificuldade. Os de limite, plano tangente, eu não sei se vocês viram, aí vai estar na lista, vocês podem dar uma estudada lá. Não sei. Mas então, a ideia era meio que dar uma olhada, mostrar para vocês, ó, se viram, beleza, se não viram, é isso que vocês têm que ver, tá uma corrida atrás aí.
E aí começa o cálculo 3 mesmo, que na verdade são as integrais múltiplas, integral dupla, integral tripla, mas que se vocês entenderem integral simples, né, de função de uma variável, bem sossegadas, as integrais múltiplas são bem sossegadas. Mas além disso tem rotacional, tem teorema de Stokes, tem umas outras coisas lá, né, que é continuação das funções de várias variáveis, teorema de Green, para a gente ver também. E aí vai ficar em janeiro isso. Tudo? E aí a gente também só vai ter uma avaliação, mas aí depois a gente vê como fazer isso. Ah, tranquilo, não precisa disso aí. Peço uma lista e mando um 10. Vê uns vídeos. Ai, meu Deus. Bom, vocês entenderam mais ou menos? Se situaram aí? É isso vocês deviam estar estudado aí em cálculo 2. Sim. Tá, daí a gente começa, eu coloquei o plano lá no Moodle, para vocês verem, quer ver? Deixa eu ver o que eu pus. Me fala aí. No Moodle, cadê o Moodle? Lá no Moodle eu coloquei o seguinte. Energias, cálculo 3. Eu que refazer esse plano umas 3 vezes. Cada hora mudar. Olha lá, ó. Apresentação, não sei o quê, revisão de integral definida, que eu passei aquela listinha lá. Depois, a semana seria já integral dupla, integral iterada, teorema de Fubini, mas isso acho que vocês já viram. Então, a gente tem que começar aqui as integrais múltiplas. Ó, integrais duplas sobre regiões gerais, integrais triplas, que eu acho que vai ser tranquilo. Isso eu estou pensando já fazer em janeiro. Aí, o que mais ou menos tem? Integral de linha, o teorema de Green, rotacional e divergente. Acho que é isso. Bom, vai ser um curso de flecha, né? Sim. Porque atrasou muito para começar. Bom, eu coloquei aqui no plano dia 21/12, porque senão ia dar pouquíssimas semanas, mas eu nem sei se vai ter alguma coisa dia 21/12, que é a semana que vem, porque já é a semana do Natal. Eu acho que vai ser só em janeiro mesmo. Vamos marcar de fazer uma ceia. Fazer igual o Gui já tá até comemorando. Né? O cara já foi pra churrasco. Né, cara? Não tá tendo mais nada, né? Pra que isso aí? Bom, gente, então a gente vai se falando, tem o grupo lá, eu vou depois eu salvo esse vídeo no YouTube e posto lá também para vocês. Já E a gente é. vai qualquer dúvida. Eu acho que eu não vou colocar nada semana que vem, mas se eu resolver colocar, eu aviso vocês. Você fala não. Talvez se eu colocar alguma coisa de integral dupla já para dar uma começada no assunto, para adiantar. A dura que depois chega em janeiro, esqueceu tudo, aí tem que... não sei se depois que janta no Natal, você esquece tudo. Então, vai ficar 10, 15 dias parado e volta, tem que ter o trabalho. Vamos ver. Eu vou estudar. Bom, então um abraço aí para todos. Prazer em revê-los. É nóis. Acho que o cálculo 3 é o que eu vou dar para vocês, né? Não. Esse é o cálculo 3. Esse não, do Laurindo. Esse é do Laurindo, né? Eu tô viajando, nem sei mais o que eu vou dar o semestre que vem, mas tá bom. Laurindo pegou algum? Então acho que é essa que é dele. Eu vou dar algum cálculo, acho que é o cálculo 2, para licenciatura em Química. É isso mesmo. Ó, visitante. Teu gato? É quase igual você. Quê? É quase igual você. Gato igual. Lindo, né? Bom, gente, beleza, então. Um abraço, boa noite, Feliz Natal. Valeu, Pinguim, valeu, Matheus, valeu, Valeu. Tamo junto. Descansem aí, a gente... É nóis. Tchau, boa noite.